Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo nesse momento. Receba tudo, beba tudo. Há uma glória que se manifesta na adoração a Deus. Há um poder disponível no louvor ao nosso Rei da Glória. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ah, Jesus maravilhoso. Como é bom te adorar no meio da tua congregação. Nós te rendemos graças, glórias e honra. Obrigado, Espírito Santo. Fica à vontade no nosso meio, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia! Oh, aleluia! Diga hoje que Deus vai me pegar. Diga, eu vou sair completamente satisfeito na presença do meu Deus e Pai. Diga, tudo que eu preciso, tudo que eu mais anseio é a manifestação da glória de Deus na minha vida. Diga, e hoje começou um novo tempo na minha vida e na história da minha casa, do meu trabalho e das pessoas que sofrem a minha influência. Em nome de Jesus, você pode sentar, querido, querida. Sejam todos bem-vindos. Graças a Deus que você está aqui e trouxe essa gloriosa presença. Vou dizer isso de novo. Graças a Deus, porque você veio e trouxe consigo essa gloriosa presença. Porque no ajuntamento dos santos é que isso acontece. Amém? Eu fico muito feliz de ver você aqui. Estou muito feliz de ver de novo uma família aqui, irmã Sueli, Gláucia, que coisa linda e maravilhosa. Vocês fazem parte da minha história. Vocês são farinha do mesmo saco que eu. Somos filhos do Senhor Jesus, amém? Feliz demais de tê-los de volta aqui, no tempo certo, na hora certa, não é isso? Deus marcou um encontro com vocês hoje. Vocês querem sentar ou ficar de pé aqui? Fica aí. Não, vamos sentar. Aleluia. Deus é bom, amém, amados? O nosso pastor Humberto, ele costuma dizer que se você só experimenta as coisas de Deus pela fé, amém? E é verdade. É impossível receber alguma coisa da parte de Deus sem fé. Como a Bíblia diz em Hebreus 11, né? É impossível agradar a Deus sem fé. Porque importa que aqueles que vão procurar a Deus tenham fé que Ele existe. É assim ou não é que o texto diz? E Ele, por saber que você acredita que Ele existe, Ele se torna o quê? Galardoador, presenteador, recompensador daqueles que o buscam. Quem está buscando mais de Deus aqui? Eu vou dizer logo para você, abra o espaço, alargue a sua tenda, porque Deus vai dar o mais e mais do que você está procurando. Amém? Porque todas as vezes que nós nos achegamos a Deus, com inteireza de coração, com intencionalidade e com fé, há uma recompensa da parte de Deus. Amém? Há uma recompensa na obediência, há uma recompensa na honra, há uma recompensa dos fiéis. Para essa vida aqui e para a vida futura. Amém? Coisa linda e maravilhosa é ouvir a palavra de Deus, perceber que Deus fala conosco. E amados, desde janeiro, de fato, né? Desde o final do ano, antes do aniversário, Deus vem tratando comigo sobre verdades, sobre verdade e sobre a verdade, que é a palavra de Deus, amém? Você acredita que a palavra de Deus é a verdade inerrante de Deus? Ela contém o caráter de Deus, ela contém os pensamentos de Deus, o desejo de Deus, o pensamento de Deus, e você está contido nela. Quando você lê as cartas paulinas e os textos sobre redenção, se veja como o alvo dessa redenção. Se veja como o alvo do amor de Deus. Se veja como aquele a quem Deus deu o seu próprio Filho
sem que antes merecêssemos, para trazer entre ele e nós paz, shalom, uma boa jornada, uma boa caminhada, uma boa viagem em Deus. E quem lembra que Jesus já disse que ele era o caminho, a verdade e a vida? Então quer dizer que essa nossa boa jornada com o shalom de Deus, com a paz que excede todo o nosso entendimento, é através de Jesus Cristo. E essa paz o mundo não tem, o mundo não pode te dar, nem coisas naturais podem te dar, a não ser a revelação do Filho de Deus. Amém? E a palavra nos traz essa revelação. Eu quero continuar, já que de Lucas continuou, eu vou continuar também. Né? De Lucas continuou a ministração dele dos domingos passados, eu vou continuar a minha ministração de quinta. Você deixa? Quinta-feira eu meio que abri o coração aqui, abri o coração para algo que Deus está trazendo, para que o pastor seja tratado e você vai crescer junto. Amém? Se eu crescer, eu vou levar você junto. Ah, mas se você crescer, não me esquece. Vou dizer isso de novo. Eu vou crescer e vou te levar junto, mas se você crescer, não me esquece. Amém? Que eu quero crescer tanto quanto você. Apesar que a carreira de cada um é individualizada, é específica. Cada um correndo na sua raia, na sua velocidade, com o propósito específico que Deus fez você para nascer. Amém? Mas eu estava dizendo na quinta-feira que a gente tem que aprender a ministrar a palavra do Senhor. E aqui eu estou vendo ministros e ministras da palavra do Senhor. Se você ainda não se viu no espelho dessa forma, eu vou dizer para você que você faz parte do ministério da reconciliação. Você foi ungido, capacitado, coberto da unção e da glória divina para ministrar Jesus Cristo para o mundo. Amém? A sua vida reflete a glória de Deus. Eu gosto desse amém, isso me lembra o início no verbo que os irmãos diziam na época da ficha. A ficha está caindo. Eu sei que alguns aqui já passaram da época da ficha, outros nem sabem o que é isso, não sabem nem o que é aquele telefone de cartão. Mas eu vou dizer o que é essa revelação da ficha. Um está recebendo aqui, ele para, eita, é mesmo. O outro, o que foi que ele disse? É verdade. A ficha vai caindo, conforme a velocidade de cada um. Mas eu creio que o Espírito Santo ele vai uniformizar o assunto, o tema, o entendimento, amém? Porque ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas também é aquele que leva o homem a toda a verdade. E quando eu falo homem, não se exclua mulher, é humanidade, amém? Graças a Deus que você entende, você é muito esperto, você lê a Bíblia, você é fera nas Escrituras. Nem a ficha caiu. Você é muito prático na palavra. Você lê a sua Bíblia. Você ama a palavra de Deus. Você exalta a palavra de Deus, não só no que você fala, mas no que você faz. E era isso que eu estava trazendo na quinta-feira, que a gente conseguisse. Quem quer que seja, um dia vai ser você aqui pregando. Jardel falou amém. Eu não quero nem saber, ele está fazendo rema, se prepara para um canela de fogo. Amém? Pregação da palavra, ungido, amém? Foi para isso que nós nascemos, para falar espontaneamente daquilo que nos gerou. E a palavra nos gerou em Cristo Jesus, amém? Então vamos lá. E a gente vai ministrar não somente porque conhece decorado algumas versões, alguns textos, mas vai falar, passar a comunicar aquilo que Deus quer, mas também com aquilo como se fosse vida sua. Quem acredita em uma pessoa que só tem informação e não tem a prática dessa informação? Se alguém já disse, alguém já decidiu e disse que uma vez a mentira que tem perna curta vai ser descoberta, é assim ou não é? Não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Não existe nada que alguém diga nos seus esconderijos, nas suas recâmaras, que o Espírito de Deus não venha trazer a luz para trazer correção. Então, quando eu vou ministrar a palavra, amado, saiba disso, e quando você for também, e você vai, se prepare, você vai. Porque você está crescendo, você está avançando. Então você vai falar com autoridade de quem vive o que você conhece. Não simplesmente como aquele que comunica uma informação.
Ah, vou passar um recado que alguém me deu. Não, você vai passar o recado sim que alguém te deu, mas é um recado habilitado pela força da vida que você pratica. Então, desde quinta-feira, a gente está falando sobre isso, abrindo o seu coração e o meu coração para você, que eu quero que você me ajude a ser crente daquilo mesmo que eu falo. Me ajude, irmão, me ajude. Me ajude para que eu não seja desqualificado com aquilo que eu prego, dizendo para você fazer e eu fazendo errado. Eu declaro sobre a sua vida uma capacidade tal e uma unção graciosa para, quando enxergar o erro, não criticar, mas corrigir em amor. Para assim como a sua prática que está crescendo e avançando, será um ótimo lugar para dizer amém. Como a sua prática está crescendo, avançando, melhorando, você vai começar a olhar os outros da mesma maneira que Jesus olharia. Não só com empatia, mas com compaixão. Empatia tem seu lugar. Você se coloca na mesma posição do outro e diz, vou te ajudar, porque eu já estive nessa situação. Eu vou chegar aqui nesse ponto para te levar, porque eu já vivi isso. Ou então, não viveu, mas você sente a dor do próximo e vai. Mas compaixão, amado, fala a verdade em amor, mas não fica no mesmo nível. Vai lá buscar e coloca no nível certo. Foi assim que Jesus agiu. Com o leproso, Jesus até perguntou para o leproso, o que é que queres que eu te faça? Pela lógica natural, era bem provável que talvez, se fosse eu leproso, eu daria uma resposta atravessada a Jesus. Tá cego? Tá vendo que eu estou leproso, não? Mas Jesus falou isso para achar a condição da fé. O que queres que eu te faça? E olha que não era porque Deus não podia, através de Jesus, fazê-lo. É porque Deus, através de Jesus, queria satisfazer tudo que um homem possa ansiar. Então, ao perguntar o que queres que eu te faça, Jesus está dizendo, eu posso tudo. Vamos lá, traz a tua demanda. Eu quero satisfazê-lo. Quem acredita que Jesus era a expressão exata do ser de Deus aqui? Quem acredita que Jesus expressou o pensamento em ações, o pensamento de Deus em tudo que ele fazia, em tudo que ele falava? Porque ele disse que só falava o que ouvia o Pai falar, e só fazia o que via o Pai fazer. Então Jesus era exatamente aquela resposta que Deus daria à nossa pergunta. Jesus era o eu sou fazendo, não só falando. E eu e você somos hoje parte dessa história que completa tudo. Jesus chegou na plenitude dos tempos para nos fazer plenos nesse tempo. Vou dizer isso de novo. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. No início, que tudo que Deus queria fazer, para nos fazer plenos nesse tempo também. Plenos de paz, de alegria, amor, mansidão, domínio próprio, a alegria no Espírito Santo. E amados, quando você for ministrar a palavra, você vai falar de tudo isso que você é. Não se assuste, você não é normal. E não é porque de Lucas, psicólogo, te deu um diagnóstico. Muito pelo contrário, é porque Jesus mudou o diagnóstico da nossa vida. Antes éramos cogitados para o inferno, cogitados para a ira, mas por causa de Jesus Cristo, nós fomos colocados no reino do amor de Deus para sermos para louvor da sua glória. Isso é o que você é em Cristo. Essa é a nossa nova realidade. Nós somos maiores por dentro do que por fora, porque nós somos um com Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Amém, Espírito Santo. Quem tem a pessoa do Espírito Santo dentro do seu coração aqui? Quem foi revestido desse Espírito novo? Quem vive uma nova realidade em Cristo Jesus aqui? Então você foi chamado para fazer obras maiores.
não só em palavras, mas em poder. Paulo diz que a ministração dele não foi algo ensinado por palavras persuasivas, mas em demonstração de conhecimento da palavra, mas também com demonstração do poder. E é isso que o Espírito Santo quer de mim e de você. Nós somos conhecedores da palavra, sim ou não? Se você pelo menos sabe um versículo, você é conhecedor da palavra. Agora você precisa extrair a vida desse versículo para você. Por exemplo, está sentindo falta de alguma coisa? Começa a chamar Jesus de seu Senhor e pastor, e nada vai lhe faltar. Agora, até quando? Até que isso se manifeste. E quando se manifestar, ande à altura dessa manifestação, sem faltas. É possível. Tudo é possível ao que crer. É possível você viver numa terra nordestina, numa cidade da entrada da zona da mata, né? Próximo ao agreste, falando comendo cuscuz, talvez por alguém desprezado, mas por Deus muito amado, ao ponto dele entregar o melhor dele para você viver o melhor que ele tem. E isso você, além de viver, você vai falar. 1 Coríntios, capítulo 9. Essa minha Bíblia é muito grande, está tomando espaço, mas não se preocupe, eu vou ler minha Bíblia aqui no celular. Tá certo? Pode ser assim? Eu preciso do meu caderninho. Minha anotação. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Olha o ensinamento de Paulo para mim e para você, porque ele diz na sua entrada lá na carta, no início, que essa carta serve também para todos os santos. Quem é santo aqui? Se você não achava que você era santo, quando você aceitou Jesus, a unção do santo que era Jesus veio habitar em você. Essa realidade precisa estar na sua boca, no seu coração, diante de você, para você praticar. Amém? E a gente vai começar a apertar esse caldo mais para que você entenda que você não é uma pessoa comum. Você é a arca da presença. Você é aquele e aquela que carrega o próprio Deus Todo-Poderoso, que enche os céus e a terra na sua vida. Onde você vai, Deus vai. Você precisa ter essa consciência da presença. Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, Paulo diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, ou seja, alcança o prêmio. Corre para alcançar o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, ou seja, ele está falando de regra, disciplina, foco. Amém? Eu ia dizer alvo, é foco. Aqueles, e ele com certeza estava apresentando diante do povo, alguns atletas estariam passando lá naquele ambiente. E ele diz, aqueles alcançaram uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Uma coroa que não murcha, que só vai ser dada àquele que vencer. Aquele que se manter até o fim, fiel ao Senhor. Amém? Amém ou não amém? Nós, porém, é incorruptível, assim, e agora ele vai se colocar como exemplo. Assim corro também eu. Não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, ou seja, gastando a minha força para nada. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E a palavra grega que está aqui para desqualificado é adokimos.
E ela traz o entendimento, dentre outros, de ser algo que resiste a um teste. É como um teste de um metal que precisa ser queimado, derretido, para chegar ao nível de purificação. Paulo está dizendo, eu não quero passar pela prova da minha fé e ser desqualificado naquilo que eu acredito. Naquilo mesmo que eu estou dizendo que acredito. Naquilo que eu creio que é a palavra de Deus. Naquilo que eu digo que é verdade para mim, é absolutamente suficiente para mim. Eu não posso, não devo e não vou, e nem você deve, nem pode, nem vai cair em desqualificação, porque a sua fé vai ser bem aprovada. Você vai conseguir correr a carreira com alegria, com perseverança, vai juntar toda a informação que o Espírito Santo tem te dado até aqui e vai misturá-la com fé, porque você não vai ser como aquilo que a Bíblia traz como exemplo, como o povo antigo de Israel. Aqueles que saíram do primeiro momento da escravidão, trazendo seus filhos ainda. Tiveram de rodear pelo deserto por 40 anos. E dentre esses 40 anos, aqueles que tinham mais de 20 anos para cima, foram sepultados no deserto. Por causa do quê? Eles receberam a palavra de Deus. Receberam a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Eles viram a presença manifesta na Shekinah. De dia uma nuvem, à noite um fogo que os esquentava e protegia. Eles viram tudo isso, mas não lhes aproveitou para juntar isso tudo com fé. Diga, mas a minha vida é diferente, porque eu estou no novo tempo. Eu recebi o dom de Deus, que é a fé. Amém? Então você consegue pegar tudo que Deus te deu, porque como de manhã ele falou, sobre dizimar e ofertar. Deus te dá a semente, ainda te deixa plantar na terra dele, ainda te faz colher o lucro do que é tudo dele. É só vantagens. Se você não estava sabendo onde investir seu dinheiro, invista no reino de Deus, porque é melhor do que CDB. É melhor do que dólar, euro, ien. Os céus a seu favor vai fazer com que o mundo traga a sua provisão. Amém. Mas ele está dizendo aqui que ele vai começar a apanhar, não é isso, Paulo? Vai se autoflagelar. Não, amados, o contexto não é esse. O contexto é, eu não faço nada em vão. Eu não prego em vão, eu não me sacrifico diante do Senhor em vão, eu não sofro as algemas que ele estava sofrendo em vão. Porque eu sei o poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. É uma boa notícia para mim e para você sobre salvação e redenção, mas também é disponibilidade dos céus a nosso favor. Você precisa vibrar com a palavra. Porque eu não estou dizendo coisas que você não está inserido. Eu estou dizendo para você, você faz parte dessa história. Se você tem Jesus no seu coração, se você foi convencido pelo Espírito Santo, você nasceu para reinar em vida. Mesmo que o diabo ainda venha com aquele pão velho, duro, amassado, como alguém diz, vai comer o pão que o diabo amassou? Não. O pão que amassou o diabo me fez ter vida e abundante vida. Jesus disse, eu sou o pão. Oh, aleluia, eu não vivo do pão que o diabo amassou, eu vivo do pão que amassou o diabo. Porque ele é vida para nós. E vida abundante, vida para reinar, vida para governar. Ele nos deu o domínio novamente, amados. E quando eu for pregar isso, anunciar isso, eu tenho que dizer de verdade do que eu vivo. E saiba disso, a prosperidade bíblica vai ocasionar de um dia você ter dinheiro. Eu não sei se você compreendeu o que eu disse. A prosperidade, segundo Deus, vai te dar condições de você manusear euro, dólar, ien, libra esterlina, seja qual for a moeda que o mundo possa ter, a mais forte, desde a mais fraca a mais forte. Eu vou declarar que você não vai pegar nada fraco falido, você vai pegar os melhores. Mas saiba que isso não é sinal de prosperidade. Isso é só uma consequência da prosperidade.
Dinheiro é uma consequência daquele que é próspero em Deus. Porque a prosperidade, segundo a Bíblia, é saúde no espírito, saúde no corpo e conformidade com a prática da palavra. E aí sim, por causa da prática da palavra, vem uma honra das obediências, que é: essas bênçãos correrão e te alcançarão. Serás bendito ao entrar e ao sair. Serás bendito no teu pão e na tua amassadeira. Será bendito o fruto do teu ventre. Será bendito o fruto do teu gado. As coisas que você possuir será dado a você e não vai se perder. Aí você vai poder dizer com toda a alegria no seu coração: nada quebrado, nada faltando, contas pagas em dinheiro sobrando. Porque você é praticante do conhecimento que você tem. E Paulo está dizendo exatamente isso. Ele pregava o Cristo glorificado, o Cristo ressurreto. Em 1 Coríntios capítulo 11, a gente costuma ler aqui, a partir do versículo 23, o ensinamento do Jesus ressuscitado sobre a Santa Ceia, que Paulo nem estava lá. E Paulo traz a medida exata, a perfeição dos acontecimentos do dia. Sabe por quê? Jesus, que estava lá, ensinou a Paulo, e ele diz: tudo o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. E Paulo pode dizer diante de várias pessoas, de várias comunidades: ei, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a pergunta que não quer calar, e eu sei que é o Espírito Santo para mim e para você: se a nossa vida fosse movida pela prática da palavra e gerasse luz ou trevas, estaríamos bem esclarecidos ou andando em trevas? Quem viu o domingo aqui faltando energia foi bem ruim, né? A gente participou do culto aí fora. Você viu que incomoda, as trevas incomodam. Agora, se a nossa prática da palavra em alinhar o que falamos e o que fazemos fosse a energia que sustenta a nossa vida, a nossa casa, estaríamos bem ou estaríamos mal? Estaríamos esclarecidos, andando por todo o caminho, vendo tudo que precisa ver? Ou estaríamos quebrados, falidos, doentes, prontos para morrer? O coveiro já sabe até o número do sapato, porque depois ele vai lá e pega. Diga: na minha vida, não tenho tempo para fracasso. Eu quero te convidar a dizer isso de novo. Diga com fé. Diga: na minha vida, não tem tempo para fracasso. Você sabia que você foi ungido para vencer? Na verdade, Cristo venceu e nos fez mais que vencedores. Isso não quer dizer somente que Jesus foi lá, venceu e não precisamos mais guerrear com o diabo, não. Muito pelo contrário. Não é só isso. É também, diante de uma circunstância que vier, você vai aprender a passar pelo processo com alegria. Isso é ser mais que vencedor. Porque agora, no meio da batalha, você aprendeu a lidar com um adversário. Deus, por um tempo, te tirou e botou o grupo de louvor diante de você cantando, e ele dizia ainda assim: porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, e essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor. E por um tempo você ficou parado e olhando Deus fazer alguma coisa. Mas chega o tempo de deixar as coisas de menino para fazer as coisas de adulto. Não parece, mas eu já fui bebê, um cabeção, mas já fui. Mamãe fazia comidinha, trazia na boca. Mamãe trazia roupa, vestia. Chorou, mamãe tinha alguma coisa para dar, dentro de um limite, lógico. Mas depois que cresceu, mamãe dizia: se levante, cabra velho, sem vergonha, e vá pegar lá. Se isso no natural é algo que é esperado, que uma criança desenvolva ao ponto dela se tornar um adulto capaz de desenvolver suas faculdades mentais, de desenvolver a sua habilidade de trabalho, de arcar com as suas responsabilidades, no reino do Espírito é muito mais.
Deus todos os dias nos dá a sua palavra que nos alimenta, nos sustenta e nos faz prosperar em crescimento espiritual. E Ele almeja em mim e em você que essa palavra seja viva e eficaz. Vou dizer isso de novo, porque a palavra dele já é viva e eficaz. Ele deseja que em nós ela seja poderosa, viva e eficaz. Mas como ela vai demonstrar o seu poder, a sua vida e a sua eficácia, se eu não tiver ela na minha boca, diante dos meus olhos, e falando exatamente aquilo que ela diz para falar, e fazer exatamente aquilo que ela diz para fazer? Sabe, crente não nasceu para estar perdendo. Crente não nasceu para estar endividado. Crente não nasceu para ter uma conduta distorcida. Com alguém dizendo para ser crente feito ele, eu não quero. Para ser crente feito ela, não vou nem na porta da igreja. Não, a nossa vida foi feita para as pessoas olharem, se espelharem e desejarem ter o mesmo Deus, o mesmo caminho, a mesma bênção, o mesmo favor. Você sabia disso? Sorria, você está sendo filmado. Sabe, essa tropa que está indo agora para a Zona Oeste fazer o rema, já serviu de exemplo, como também irmão Josenito e irmã Eliane, que foi as primícias, né, de vitória lá no rema, lá em Zona Oeste. E depois uma outra tropa foi junto lá para a Zona Norte. Mas essa turma aqui já serviu de exemplo para um casal que mora em Recife e estava achando ruim fazer o rema. Eles olharam para essa turma lá que já fez a inscrição, já fez a matrícula, pagou a mensalidade e disseram assim: se eles podem, eu posso. Você sabia que sua vida está sendo observada pelo mundo para ver se você dá certo ou dá errado? Você já viu que o mundo está cheio de ideologia, cheio de ideia, cheio de conversinha fiada para desvirtuar a verdade que Deus colocou no seu coração? E você precisa se manter firme na prática e na palavra, porque você fala e vive. Porque exatamente como você vive, você fala. E como você fala, você vive. Por isso você é luz e sal. Você não tem duas conversas, duas caras. Você não é hipócrita. Você não é falso. Você é original. Deus te ungiu com originalidade. Na tua digital, ninguém tem. O teu olhinho lindo e maravilhoso, que eu digo que o meu é cor de mel. Azul, cor de mel. Não sei se você já viu aquelas bolsinhas, né, de mel. Foi do meu tempo também nas escolas. O cara vendia aquela bolsinha, comia até o plástico. E tinha um azul ali, que eu acho que caberia bem nos meus olhos. Mas não, meus olhos são castanhos, claro. Mas entenda isso, você, na sua íris, né, na sua córnea, ela também é diferente de todo mundo. Deus colocou sinais de que você é único, específico e importante. Eu vou dizer isso de novo, que eu sei que o Espírito Santo quer despertar isso em alguém. Quando disserem que você é um Maria vai com as outras, ou uma Maria vai com as outras, ou é farinha do mesmo saco, eu digo isso aqui como você sendo da família de Deus, viu? Não exclui o pastor não, né? Quando ele disser, recebe. Mas quando alguém disser coisas pejorativas a seu respeito, você vai dizer: eu sou importante. Eu sou importante para o meu Pai, sou importante para o meu Deus, sou importante para o reino dele, sou importante como embaixador, representante de Cristo nessa cidade. Eu sou importante porque fui ungido com o Espírito Santo e tem uma palavra que vai adiante de mim e abre as possibilidades. Ah, mas naturalmente tu és Zé quem? Eu sou Zé, filho de Deus. Isso me é suficiente. Isso preenche todas as lacunas sociais que alguém possa oferecer. Eu sento na mesa do rei, eu como da mesa do rei, eu me deito na casa do rei, durmo o sono de rei e sou guardado pelo rei. E você? Também.
Isso não é privilégio de ministros que vêm para o púlpito. Isso é privilégio de filho e de filha de Deus. O privilégio de sentar à mesa e ver teus inimigos com fome, mas você satiado. Vou dizer de novo. Deus foi quem quis esse negócio, não está passando na cara de ninguém. Ele está dizendo até para quem é teu adversário. E se ele se converter para Cristo, ele também vai poder sentar na mesa. Mas enquanto ele for adversário, criticador, manipulador da verdade, você está estabelecido na verdade, você vai sentar na mesa do rei e ter o próprio rei como teu garçom, te servindo um banquete. E os inimigos vão ter que ver você sendo saciado, satisfeito, sendo completado naquilo que te falta. E sabe, outro texto me lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar. Mordecai, Mardoqueu, estava um dia lá esquecido à porta do palácio, com vestes de jejum, pano de saco, sujo de cinza e de areia, quando um homem chegou e disse: "Ô rei, tem um cara incomodando aqui, e eu acho que é melhor matar esse povo. Deixa eu te dar uma ideia. Pegue um decreto contra todos os povos que não acreditam no Deus do Senhor. Vamos pegar esse povo e vamos exterminar, porque eles são contrários à tua vontade, ó rei." E ele mesmo preparou uma forca para executar Mardoqueu diante do povo. Mas só que o rei passou um tempo incomodado por causa de uma mulher de oração. E o rei teve sonhos que não deixaram mais dormir. E ele disse: "Olha, para eu poder dormir, chama o escriba. Ele vai contar historinha para eu dormir. Conta a historinha do meu reino, do meu vô, do meu pai, do meu tempo. O que foi que houve aqui? Ah, rei, o senhor já ouviu falar dessa história que houve um homem de uma nação escrava e trouxe uma notícia de um motim dentro do palácio, que ia matar o senhor, sua família, todo mundo aqui, e o senhor a tempo foi avisado e exterminou esse motim, por isso seu reino, ó rei, te faz viver para sempre." Ele disse: "Se foi. E o que é que se foi feito a esse homem? Vamos ver o que está escrito nos documentos. Qual foi a recompensa desse homem que honrou ao rei?" E fez nada. Não fez nada durante esse tempo todo. Como assim não fez nada? Como é que um homem ajuda o rei a manter-se vivo, a manter o seu trono, a sua coroa, e ninguém faz nada? Eu vou ficar pensando o que é que se deve fazer a um homem a quem o rei deve honrar, porque esse homem precisa ser honrado. E no dia que o bendito chega para matar Mardoqueu, Deus já tem mudado a sorte do povo judeu. E o rei pergunta a esse assassino: "Vem cá, bonitão, o que se deve fazer a um homem a quem o rei deseja honrar?" Aí ele disse: "Eu tenho acesso à casa do rei. Eu entro na casa do rei, eu janto. A rainha do rei fez comida para mim. Então, sou eu esse cara. Quem pode ser o melhor nisso tudo? Eu estou usando até o anel com selo do rei. Então, rei, eu vou lhe dizer o que é que vai ser feito comigo." Ele pensou: "O senhor vai pegar a sua melhor roupa, vestir esse homem. O senhor vai pegar o seu cavalo particular, aquele bichão bonitão, a sua Ferrari, tanque cheio, e vai dar a esse homem, e vai pegar o maior entre todos os seus servos, aquele que poderia ser aquele que o senhor descansa a mão direita de confiança, e pegar esse homem a quem o senhor deseja honrar, e fazer assim, no meio da cidade toda, ele andar puxando o cavalo, dizendo: olha, é assim que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar." Aí ele disse: "Então faça o seguinte, bonitão, já que você é meu número 1, pegue esse anel, pegue a minha roupa, pegue o meu cavalo e vá lá naquele cara sujo que está no portão, Mardoqueu, limpe ele, vista ele, bote ele no meu cavalo e ande anunciando por todas as ruas do reinado aqui. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar."
Pastor, para que o senhor contou isso? Porque diante do diabo, diante dos demônios, diante do mundo e de tudo que te acusou, Jesus foi lá na cruz e Colossenses diz que ele despojou o diabo e o humilhou diante de todos. Mas sabe o que Jesus fez conosco? Ele nos deu um anel novo, nos deu uma veste nova, calçou os nossos pés e olha, ele não deu um cavalo, ele deu ele mesmo para estar em nós, dizendo: assim se faz ao homem e à mulher a quem eu quero honrar. Em Salmos, Davi, entendendo a grandiosidade da criação divina, ele disse do homem antes de Cristo ter morrido e ressuscitado. Ele disse: o que é o filho do homem para que dele se lembre? Antes o fizeste um pouco menor em força do que o próprio Deus. Mas o que foi que Deus fez quando ele criou Adão? Ele disse: Adão, você é minha imagem e semelhança, porque ele disse: façamos, não foi assim? E ele deu poder, autoridade, ele colocou Adão como Deus desse mundo. Por isso que o diabo, quando enganou Eva, e Adão se deixou seduzir, perdeu esse título de Deus desse século, Deus desse mundo, Deus desse sistema. Porque se Adão não tivesse pecado, Adão seria o Deus na terra. Mas só que em Cristo, não perdemos mais a conexão. Em Cristo fomos religados para sermos um com Ele, para de novo ser Cristo em nós, a esperança da glória, e Deus governando através de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, naquilo que fazemos. Foi melhor do que aquilo lá do rei. Porque para aquele momento, Mardoqueu morreu depois. Mesmo assim, ele não foi reconhecido como alguém liberado para sair da terra da escravidão. Mas eu e você fomos honrados para vestir as coisas do rei, comer as coisas do rei, e fomos transportados do império das trevas, e hoje estamos no reino do amor de Deus. Foi completamente diferente. Para que isso? Para a gente viver, para a gente falar e praticar, para a gente andar à altura do nosso chamamento, para quando o povo de Vitória olhar para você e dizer: o que é que tu tem, hein? Está todo mundo quebrado, mas tu não. Está todo mundo dependente de algum remédio, tu não. Está todo mundo devendo alguma coisa, mas tu está suprido, contas pagas, dinheiro sobrando, os netos estão crescendo, os filhos já cresceram, a bênção do Senhor parece que só mora na tua casa. Alguns amém. Ei, isso não é olho gordo, não. As pessoas vão olhar para você e vão desejar o Deus que você tem. E você precisa viver à altura disso para mandar esse Deus também lá para o outro. Porque Ele nos deu de graça, para que a gente distribua de graça para outros. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Foi essa a resposta de Paulo e Silas para aquele carcereiro, quando ele pensou em tirar sua vida. Ele disse: o que é que eu vou fazer para ser salvo? Ele simplesmente replicou de uma forma diferente o que está escrito lá por Jesus, dizendo: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E de maneira nenhuma será lançado fora, confundido, envergonhado. Isso me diz que a prática da palavra não precisa ser constrangedora para mim e para você. Nós não precisamos nos negar a praticar a palavra, falar a palavra, nos negar a viver uma vida santa, correta diante de Deus, porque o mundo está totalmente desvairado. Deixa eu dizer para você, já está escrito que o mundo vai piorar. Já está escrito que nos últimos tempos os homens serão gananciosos, parricidas, matricidas. Acontece isso? Vai ter guerra, fome, peste, terremoto? Acontece isso? Já estava escrito.
Essas coisas não foram pré-determinadas por Deus, mas pelos homens pecadores, isso são fatidicamente coisas para acontecer. O pecado gera morte. O pecado gera destruição. O pecado gera ganância, inveja, facção, brigas e tudo mais. Mas você foi livre disso. Você foi livre disso em Cristo Jesus. O pecado não tem mais domínio sobre você nem sobre seu corpo. Por isso que Paulo está dizendo, eu esmurro o meu corpo para não servir mais para o pecado, mas servir ao propósito de Deus. Aleluia. Romanos capítulo 13. Você está gostando dessa conversa? Foi Deus quem preparou ela para mim e para você. Através do apóstolo Paulo, ele traz revelações que a gente precisa como igreja viver. No versículo 11 do capítulo 13 de Romanos diz, e digo isto a vós, outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio, quando cremos. Eu nasci num ambiente onde se ouvia muito falar que Jesus já estava voltando. Eu era pequeno, como já disse, com cabeção, mas cresci. Cabeça parece que diminui em relação ao corpo, mas cresci, estou quase com 50 anos. E ouvindo sempre, Jesus está voltando, olha, se cuida porque Jesus está voltando. Voltando. Me desviei no meio do caminho, achando que Jesus não voltaria, que seria uma conversa, uma utopia, uma filosofia cristã. Mas depois eu descobri que não era um anseio de Deus esconder a vinda de Jesus. Era Deus sendo longânimo, para que eu não me perdesse, para que eu entrasse no propósito. Foi Ele me amando tanto, eu vou dizer de mim, eu não sei de você. Eu sei de quão lixo eu me tornei. E quão imprestável para Deus eu fiquei. Mas também sei do olhar do amor de Jesus Cristo me dizendo, Cláudio, se você voltar, eu te aceito. Eu te limpo, eu te faço de novo, com um propósito para viver. E que história maravilhosa ele apresentou diante de mim. Coisas grandes demais para que eu dissesse, uau, não é para mim. Eu sei, talvez você olhe para os textos da palavra e diga, isso é inconcebível. A Bíblia diz que para Abraão, Deus olhou para ele e disse, Abraão, vamos fazer um negócio? Eu vou me aliançar contigo, mas você vai ter que andar diante de mim em perfeição. Se Deus pede alguma coisa a alguém, é porque Ele dá Ele mesmo a capacidade desse alguém respondê-lo satisfatoriamente. Deus não é o diabo para trazer defeitos diante de nós. Deus mostra os nossos defeitos para trazer a solução. Porque Ele é luz. E o diabo é acusador, mentiroso, assassino. Ele é um psicopata. Mas Deus é luz. Deus é amor. E o amor que Ele demonstra por meio de Cristo Jesus nos faz andar cada vez mais gratos a Ele. E eu vou dizer para você, eu não estou vivendo tudo que Deus tem na sua palavra e na prática. De manhã, se você não assistiu, você precisa assistir. Que Deus nos chamou para andar na altura do amor dEle. O amor ágape dEle nos envolveu de uma maneira tão intensa, tão sem busca de resultados esperados, mas porque Ele decidiu nos amar. Deus quer que eu e você andemos nesse nível, fazendo para Ele em amor, mesmo que saiba que você vai ter informação, que vai ter recompensa. Mas mesmo se Deus não nos desse nada, você se sacrificaria por Ele? Você perderia a sua conduta para abraçar a conduta dEle? Você teria dignidade em você e nas suas palavras para assumir a palavra dEle, o coração dEle, o pensamento dEle, o desejo dEle? Eu vou dizer para você, se você se dispuser a isso,
Deus vai abrir portas que você nunca viu diante de você. Os discípulos eram pescadores, homens comuns da Judéia. Passaram a entrar em palácios porque foram presos e precisavam levar a palavra diante de homens, de reis e de autoridades para que fossem salvos. E se ele fez isso com os primeiros, a Bíblia diz que os que vivem pela fé, que somos eu e você, que não vimos Jesus fisicamente por aqui, mas cremos que ele vive em nós, podemos fazer coisas maiores. Talvez você não tenha se visto ainda fazendo uma entrevista numa multinacional, com um gringo desse aí olhando para você e dizendo: eu quero que você faça isso que você faz, lucrar aqui nessa empresa. Mas saiba disso, se você abraçar a visão de Deus, Deus vai te colocar em lugares altos e não pequenos. Pode até começar pequeno, mas nunca o pouco com Deus é menos. O pouco com Deus é uma semente para multiplicação. Vou dizer isso de novo. Aquilo que parecia pouco lá, Jesus olhando as pessoas ofertando gasofilácio, não é isso? E a viuvinha bota lá as suas moedas. Você já leu o outro versículo dizendo: e no outro culto, lá naquela sinagoga, ela foi de novo e botou mais 2 moedinhas. E no outro mês ela foi de novo com seu sustento e botou lá mais 2 moedinhas. Tem assim? Se você viu esse versículo, me ajuda aí que eu nunca vi. Só fala uma vez sobre isso. Porque ela depositou todo o seu sustento da sua vida nas mãos do Senhor, e ali o templo estava representando o local de plantação para que ela recebesse o favor do Senhor. Ela colocou na mão do próprio Deus todo o sustento da vida dela. O que foi que aconteceu? Nunca mais a gente ouviu falar da viuvinha que só tinha 2 moedas. Ah, ela morreu de fome. Não, Deus a prosperou. Tenha certeza disso. Porque Deus não recebe nada de ninguém, porque Ele não tem necessidade nenhuma. Ele recebe de alguém para fazer alguém multiplicar-se. O crescimento, Deus está em tudo e enche tudo e todos. Deus não precisa de nada meu para acrescentar a Ele, mas Deus pega o que é meu para que eu cresça nele. Romanos, vamos voltar lá. E digo isto a vós, ao 11 novamente, digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertar-te do sono. Se você não estava na prática da palavra, está na hora de acordar e começar a praticar. Porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. E quando ele fala o dia, é especificamente sobre o dia do Senhor. Já está pertinho, amados. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Se você não sabia essas palavras difíceis, concupiscência é um desejo desenfreado da carne, um desejo sem domínio. Mas porque você está se revestindo de Cristo, a sua carne vai ser mortificada, como Paulo falou, reduzida à servidão do propósito de Deus. A sua prática vai se alinhar com a palavra de Deus. Você crê nisso? Aleluia. Hebreus capítulo 12. Esses foram os versículos que eu não consegui ler na quinta-feira. Versículo 1. Quando você lê na Bíblia, portanto também nós, você diz que é o escritor de Hebreus e aqueles que estavam ouvindo, ou todos nós? Como você compreende esse texto? Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto também nós,
O escritor de Hebreus está dizendo somente ele e os ouvintes que estavam lá no momento, ou todos os quantos lerem esse texto? Então isso inclui você, tá? Olhe para esse texto e seja um bereano. Investigue e seja nobre. Vamos lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e eu sei que você lê a Bíblia, você sabe que está lá os heróis da fé, na galeria da fé, né, de capítulo 11. Rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente, como um ferro quente, para marcar o gado, nos assedia, ou seja, chega perto, tenta grudar em nós. Nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amados, Deus não vai mudar a carreira, porque você não tem forças em você mesmo. Deus não vai mudar o trajeto, porque você não tem força em você mesmo. Porque Ele sabia que quando você nasceu para o propósito, Ele sabia o caminho por onde você estaria. Ele sabia a casa que você ia nascer, Ele sabia a família que você ia ter, Ele sabia antes de você se envolver em problemas, que você se envolveria em problemas, e Ele não mudou a estrada. Mas Ele disse, se você perseverar nele, Ele vai fazer você livre, desembaraçado, para correr a sua própria carreira. Se isso não for prosperar, eu não sei o que é. Graças a Deus. Porque até a perseverança que Ele nos cobra, Ele colocou no nosso espírito recriado. E Ele nos fez capazes de frutificar a perseverança. E a palavra grega para essa perseverança é upomone. Ela simboliza isso que está sendo visto aqui, ó, as colunas, que suportam o peso de cima. Que servem como uma estrutura. A perseverança na prática da palavra, na meditação da palavra, no declarar a palavra, em fazer a palavra ser viva e eficaz na sua vida, vai gerar uma estrutura que suporta tudo em você. E você não vai ser mais levado, feito menino amarelo para todo lado de doutrina. Ah, hoje é dia de chuva, eu não vou para a igreja. Vai, tem culto? Vai, eu chego molhado até o pensamento, mas eu vou adorar a Deus. Sabe, amados, para com essa história. Eu digo a você porque isso virou costume na minha vida, já desde criança, por causa da minha mãe, mas também por causa da fé que eu abracei. Dia santo e feriado, eu pergunto o que é que vai ter na igreja. Não receba condenação quem está em Cristo Jesus aqui. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, já nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus, nem condenação que o pastor possa pregar uma pregação de carapuça. E eu vou logo dizer, não é. Mas deixa eu dizer para você, todo o tempo que você estiver livre, seja para o Senhor. Minhas férias no altar da presença de Deus. Meu casamento no altar da presença de Deus. Eu me casei primeiro no civil, amado. Mas depois Neide me casou na igreja. Glória a Deus pela vida dela, isso mesmo. Que eu nem sabia que eu estava arrumando a igreja para o meu casamento. Sério. Eu me casei com ela voluntariamente, forçado, não foi forçado. Foi no civil, mas ela me casou na igreja. Porque os irmãos lá da igreja em Recife fizeram uma programação e não me avisaram, mas eu fui lá para arrumar, eu ia tocar e tudo mais no meu casamento. Mas graças a Deus, amados, que Deus entrou nessa história. Porque se não fosse, nem aqui eu estaria. E essa vida de perseverança, de trazer uma estrutura na prática da palavra, amados, eu vou dizer para você, o diabo fica roxo, cai o chifre dele, os dentes dele, ele vai morrer de febre, tifoide, seja lá o que for. Mas eu não abro 1 milímetro para ele, de saber que Deus me ama,
de saber que Deus não me condena mais com nada, de saber que todos os dias da minha vida eu posso viver no temor do Senhor e Ele não vai me rejeitar, porque a Bíblia diz que é um coração contrito, Deus não resiste. O negócio é, entenda que você deve se submeter debaixo da boa e potente mão do Senhor, porque ela é uma boa mão, mas ela também é potente, e ela é capaz de nos sustentar, e o diabo não pode tocar em você. Vou dizer de novo, o diabo não pode tocar em você quando você está debaixo dessa proteção. Sabe por que às vezes acontece algum mal e chega ao mal? A Bíblia diz, Jesus já afirmou que um dia o dia mal chegaria. No mundo tereis aflições, mas se desespere, perca os cabelos, fique careca feito pastor, né? Não! Fica em paz, recobre o seu ânimo, porque Jesus venceu lá na cruz do Calvário, Ele já pagou o preço, eu entro na vitória dEle, pela fé. Como? Na prática daquilo que eu creio. Se Ele venceu por mim, eu vou começar a dançar, meu amigo, apertando o cinto, mas o Senhor canta para mim alegres cânticos de livramento. Você consegue ver a cena? Porque eu antigamente, religiosamente, eu dizia, Deus é aquele velho, carrancudo, sentado num trono, com raiva do pecado, a ponto do primeiro vacilão passar e jogar um raio. Vou quebrar sua perna, vou lhe botar um câncer, vou lhe alejar, para você nunca mais pecar na minha presença. É assim que Deus faz? Não, amado, Deus não tem nada de ruim. Deus não tem ferramentas do diabo para ensinar nada para crente. Sabe por que às vezes algum crente, alguma situação errada chega, a mão de Deus sempre vai estar estendida para abençoar. E por meio de Cristo essa bênção está se prolongando. Mas a pessoa se desvia. Não é Deus que desvia a mão, é a pessoa que sai da proteção. E fora da proteção, eu e você somos alvos fáceis para o diabo. Porque na nossa razão, na força do nosso braço, não conseguiríamos nem nos salvar. Foi Deus quem trouxe essa salvação, é dom de Deus. Foi Deus quem trouxe a vida superabundante em Cristo. Fora dele, eu sou pobre, cego e nu. Mas nele, sou vestido de glória. Nele, tenho calçado os pés com a preparação do Evangelho. Nele tem proposta de uma coroa eterna em Cristo Jesus lá nos céus. Tem a proposta de um nome novo. Tem a proposta de estar na cidade santa. Mas também tem promessa para esse tempo. Ele disse, se eu quiser ouvi-lo e ouvir com atenção para obedecê-lo, eu vou comer o melhor dessa terra. Sabe por que ainda não estou comendo o melhor dessa terra? É porque em alguma prática minha não está alinhado com o que Deus já falou. Porque Deus não mente. Porque Deus não desiste. Porque Deus não falou a sua palavra para voltar vazia. E Ele não vai mudar 1 milímetro da sua palavra por causa da minha prática errada. Quantos querem viver o tempo todo debaixo do favor e da bênção do Senhor? Leia a sua Bíblia, medite na sua Bíblia e pratique o que sua Bíblia está dizendo. Principalmente as cartas paulinas, na prática do corpo da igreja. Porque você não é Jerusalém, o Israel de Deus, você é a igreja de Cristo. Pensa sobre isso. Tem promessas na Bíblia para o povo judeu, para a nação de Israel. Tem uma aliança específica para a renovação para Israel. Mas em Cristo, a renovação já foi feita. Em Cristo, a aliança é perfeita. É superior a todas as outras. Até o ponto de que Israel vai se converter à aliança de Cristo. E vai se juntar à igreja. Não é a igreja que vai virar Israel espiritual. É Israel que vai se virar à igreja também. Eita, relógio desconvertido. Quem me dá mais meia hora aqui? Uma. Cadê quem mais? Só irmão Progresso.
Então, mas olha, como é o nome dele? Eu esqueci o nome do teu menino. Juan, me deu mais meia hora, então tem 1 hora mais para pregar. Irmão Progresso e irmão Juan já me deram 1 hora. E Carlinho lá embaixo também deu 1 hora e meia. Vai virar vigília. Não, amados, eu não vou estender tanto. A gente vai ser correto com o horário, porque vai honrar você que chegou cedo aqui, amém? Mas, 1 Timóteo capítulo 4, e a gente vai fechar com mais esse texto e o outro e a gente encerra de verdade, amém? 1 Timóteo capítulo 4, a partir do 9, a gente vai ler rapidissimamente até o 16. Se você tiver como anotar aí, eu vou lendo para você compreender. E espero que o Espírito Santo te dê o entendimento perfeito disso aqui. E olha que Paulo está dizendo: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Versículo 10 ele diz: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E ele diz para Timóteo: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Então não é questão de idade para ser praticante da palavra. Velho, menino, jovem ou não tão jovem, tem que praticar a palavra. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, olha o que Paulo está dizendo pelo Espírito. Eu e você, que somos aqueles que falam da palavra, que elogiam a palavra, devemos andar na prática da palavra para nos tornar padrão. Quando alguém olhar para mim, vai desejar ser crente desse modelo. Quando alguém olhar para você, vai desejar ser servo do Senhor tanto quanto você é. Porque você anda numa prática correta. E olha só o que ele está dizendo: torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, você precisa ler a Bíblia. No procedimento, você precisa ler, entender e começar a praticar. No amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. E ele está dizendo agora especificamente para Timóteo, dizendo: ó, está vendo isso tudo que eu estou dizendo? Você vai ficar como padrão disso tudo, porque quando eu chegar, eu vou ver. Eu vou observar. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente, displicente, como algo que não importa tanto assim, só importa dia de domingo quando eu vou para a igreja, ou então dia de quinta-feira quando eu vou assistir o culto, ou então quando eu estiver na escala do serviço da igreja. Ei, a minha vida como crente é na escala ou fora da escala, na igreja ou fora da igreja. Ela é uniforme. Segunda Timóteo, e a última leitura, e Deus vai dar outra oportunidade para a gente fazer uma conferência. E Paulo mais uma vez está escrevendo para Timóteo, mas também como em todas as cartas, ele diz a todos os santos que em Cristo Jesus e tal, recebem a paz, o amor, né? Tem a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos inclui aqui também quando ele está ensinando a Timóteo. E a igreja que Timóteo estava pastoreando. Ele diz aqui para Timóteo e para mim. E para você. Procure apresentar-te a Deus aprovado. Isso quer dizer que vai ser testado. Isso quer dizer que você vai passar por um tempo de testes na sua fé. Porque um dia você vai orar e Deus vai responder logo, como eu falei da coisa de menino. Mas tem dia que você já está madurinho o suficiente, você já sabe ler, você já sabe orar, você já sabe começar a buscar em Deus as suas respostas. E se você assim não fizer, não vai ter. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pastor, aqui está dizendo obreiro, eu não sou de parte de departamento nenhum, é só para pregador e aqueles que abrem a porta, diaconia, serviço da igreja local. Ei, obreiro é quem faz a obra,
E você foi chamado para viver uma grande obra no reino dos céus. Uma obra do reino de Deus acontecendo aqui na sua cidade, na sua casa, na sua família. Então você faz parte desse obreiro que deve ser aprovado. E apresentar-se você mesmo diante de Deus como alguém aprovado, que entendeu a palavra dele, entendeu o chamamento dele, entendeu o propósito dele na sua vida, e você vai viver. Amém? E não é só para você saber onde está escrito os versículos, é bom, legal, ótimo, isso é muito bom para que você pratique, que você saiba onde até está o versículo no lado da sua Bíblia. Eu por muitos anos, desde 94, eu tinha uma Bíblia, tenho ainda essa Bíblia, está lá, aliás, desde 97 eu ganhei essa Bíblia. Está lá, eu sei o versículo na posição que ele está, na página rasgada, até quase caindo, mas eu sei onde está o versículo que eu estou procurando lá naquela Bíblia. Nessa outra nem tanto, mas já estou riscando ela todinha. Para me familiarizar com a minha Bíblia. E no celular, ele tem uma parte do aplicativo que marca o texto. Então você pode botar amarelinho, um azul, rosinha, sei lá o que, o verde, o que você escolher, a cor que você marcar aí, marque o texto que Deus falou com você. Vou dizer de novo. Se você tem medo, leva lá para casa, eu risco a Bíblia todinha para você. Marco ela todinha, de todas as cores que você quiser. Mas você vai sair satisfeito com a sua Bíblia toda marcada dos textos que Deus falou para você. E você vai começar a separar esse texto diante dos seus olhos, para você praticar. Para que você não seja envergonhado no dia quando nem citar errado, mas principalmente, nem viver errado. Glória a Deus. Quem acredita que isso é palavra de Deus, é para se praticar? Eu vou dizer para você, amado, se você começar a praticar a palavra, eu vou ficar tão feliz com você. Eu vou ficar igual meu pai dizia, pinto no lixo, alegre, ciscando, porque achou as coisas que queria. Mas não se preocupe com essa analogia meio fraca. Eu vou ficar mais feliz com você praticando as coisas que Jesus te chamou para praticar. Eu vou ficar tão feliz com a tua vida, porque eu sei que se você praticar o que a Bíblia está dizendo para você praticar, se você guardar esses mandamentos do Senhor, nem li Deuteronômio capítulo 6, inculcar isso nos teus filhos, falar sentado ou deitado, caminhando e até na hora de dormir, sobre essas palavras da lei. E a gente vai ter um tempo de falar dessa lei de Deus fora e a lei de Deus dentro. Porque o Espírito Santo, quando veio construir para mim e para você, ele não invalidou os 10 mandamentos, muito pelo contrário, ele tirou de fora e colocou dentro. Ele inscreveu na nossa mente e no nosso coração as leis de Deus, que são baseados na palavra. Sabe, só por curiosidade, Salmo 119, e a gente está encerrando aqui, Salmo 119 tem 176 versículos. E eu dizia antigamente, erroneamente, 150. São 176 versículos. Desses 176, apenas 4 não fazem alusão à palavra de Deus. Em todos você vai ver destacado no mínimo 10 palavras. Mandamentos, juramentos, julgamentos, palavra, conselhos, tudo isso referindo, louvando e exaltando a palavra de Deus. Eu vou te dar um conselho, tarefa de casa, Salmo 1, do 1 ao 3. E o Salmo 119, você vai descobrir esses 4 versículos. É o 90, 121, 122 e o 130, se não me engano. Não. Deixa eu só ver aqui, para não te dar a indicação errada do que eu estou dizendo. O resto tudo exalta a palavra. São o 90, 121, 122 e 132, que não falam exatamente da palavra, nem exaltam assim, dando louvor à palavra, mas os outros 172. Todos eles têm no mínimo 10 vezes essas palavras aparecem, ou 10 palavras específicas dentro desses textos.
caminho, testemunhos, mandamento, palavra, estatutos, preceitos, julgamentos, leis, verdade e regulamento. Tudo isso com relação à palavra de Deus. Mas sabe, tudo isso que acontece na palavra de Deus, ela deve ser recebida de todo o coração. Hebreus diz que a gente deve receber a palavra de Deus com mansidão, a palavra que está sendo implantada. E Jesus disse, vê depois como ouvis. E esse quesito não era dizer, ouça com o ouvido esquerdo e com o direito. Ouça numa frequência grave, médio e agudo. Não, é ouça com a intenção de pôr em prática. Amém? Então, tudo que você ouvir num culto, numa ministração, aprenda a trazer uma anotação, a fazer a anotação, a fazer um rascunho, porque Deus fala especificamente através do conceito que a pessoa está trazendo aqui, mas Ele traz também uma revelação própria, específica e particular para você. E você vai entender de uma maneira particular o que o Espírito Santo está tratando com você. Pai, eu oro nesse momento, para que Tua palavra, que é viva e eficaz, traga o efeito necessário na nossa vida, não só naquilo que nós vamos declarar, mas principalmente alinhando o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas práticas, aos princípios e valores da Tua palavra. Nós cremos que esse tempo de ajustes, de cercar-se da palavra para uma prática adequada, para andar no padrão, Pai, traz para nós a revelação do que o Senhor quer trazer, algo grande, novo e abundante sobre a nossa vida. E, Pai, nós não queremos práticas erradas no nosso meio. Nós declaramos que todo espírito de engano vai estar fora desse ambiente da igreja, da nossa vida, da nossa família, porque nós vamos praticar a palavra genuína, sem misturas, mas o evangelho que é cristocêntrico, que traz a vida do próprio Cristo para dentro de nós. E nós vamos andar à altura desse chamamento. Nós não vamos envergonhar a palavra, nós não vamos nos envergonhar da prática da palavra, mas nós vamos viver tudo o que o Senhor falou a nosso respeito. E eu creio na vida dos meus irmãos, conhecimento, fome e sede, para viver a revelação do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por você convencendo cada um de nós a sermos cada vez mais convencidos e convertidos para a prática excelente da palavra. Amém?